Jornalista Beto Almeida, o senador Tasso Gereissati mantém a linha da prudência. Faz uma leitura real que mostra a preocupação de quem precisa exercer um mandato com responsabilidade e os olhos voltados à estabilidade política e econômica do país. O senador Tasso Gereissati fez declarações fortes, mas ao mesmo tempo, Beto, em tom de moderação, manifestando angústia, como retrata bem o sentimento de outras lideranças políticas que externam inquietação com os rumos políticos do país. Pois é, Luciano, você disse que o senador deu essas declarações fortes, mas ponderadas, e é exatamente isso. A frase dele, quando ele diz, Luciano, não lembra de enfrentar um governo tão despreparado. E principalmente ao afirmar, dizendo que o presidente cria problemas e esquece do foco na pandemia do coronavírus. E que na avaliação ainda do senador Tasso Gereissati, o presidente Bolsonaro está dando uma guinada radical na postura política dele sem o ex-ministro Sérgio Moro e agora procurando aliar-se aos partidos do Centrão, exatamente aqueles que ele criticava por facilitar ou pelo menos se envolver em denúncias de corrupção. Mas, Luciano, o posicionamento do senador Tasso Gereissati ele ganha exatamente dimensão política, ganha exatamente interesse público, chama a atenção dos seus pares exatamente por isso. Primeiro porque ele é realmente, como diz a matéria, um veterano na vida pública. Um homem que já foi 3 vezes governador de estado, é o caso do nosso estado do Ceará, está em seu 2º mandato como senador, um empresário de sucesso, bem sucedido. Então, quando ele fala, quando ele emite uma opinião de forma ponderada, sem cair no extremismo, como se diz, como a gente está acostumado ou se acostumando a ver líderes trabalhando assim, então todos param para avaliar o que ele diz. E apesar de ele ter essa visão crítica, contundente do governo, ainda assim, ele mesmo fazendo essas críticas à atitude presidencial, ainda assim ele defende exatamente moderação. Ele diz que na realidade está correto quando, por exemplo, não se procura apagar o fogo, né, a fogueira com mais gasolina, mas sim colocar água gelada para exatamente esfriar a crise. E ele repete ao longo dessa entrevista dele à Folha de São Paulo, né, exatamente uma coisa, todas as perguntas que são feitas ele responde dizendo: nós não podemos perder o foco hoje da nossa briga, que é exatamente a pandemia do coronavírus. Uma das perguntas feitas, inclusive, é com relação ao aspecto dos processos que existem hoje com pedidos de abertura de impeachment contra o presidente Bolsonaro. E ele disse que não vê clima político para isso agora, porque se entrar, por exemplo, uma CPMI ou uma CPI no Congresso Nacional, na Câmara, ou uma CPMI no Congresso, ele acha que esse embate político pode ter efeitos, Luciano, inesperados e tiraria o foco do que é essencial nesse momento, que é o combate à pandemia. Quer dizer, mais ponderado do que isso, impossível. No entanto, mais realista em relação ao quadro nacional, também impossível.